Boa noite a todos. Estamos aqui na nossa última live do ano para trazer informações sobre condomínio. E nós teremos uma convidada ilustre, que é a doutora Alessandra Abravo. Estamos aqui aguardando para que ela entre aqui na nossa live. Lembrando que a nossa live acontece uma vez por mês. Ano que vem teremos também em janeiro. E esta é a última deste ano, até para agradecer, né? Um ano produtivo que nós tivemos. E também a todos que nós aqui estiveram presentes nas nossas lives. Agradecendo a todos que estão entrando aí, os nossos síndicos, senhor Edmilson, figura maravilhosa nos nossos encontros. Também ao síndico Anderson Ribeiro, Sol Mais Energia, que também entrou. Ao João Paulo, ao Jodeilson. Agradecendo aí a FX Advogados, agradecendo também a presença. No decorrer da live, a gente vai tentar aí colocar todo mundo aí que está nos prestigiando. Aguardando a nossa querida Alessandra Bravo, advogada condominialista. Lembrando que nós estamos aqui eu estou no Alto Tietê, a doutora Alessandra, ela está em Campinas, né? Então, nós estamos dentro do estado de São Paulo. Claro que nós teremos presença não só aqui do estado de São Paulo, quanto de Minas, tem o pessoal que geralmente nos prestigia lá do Sul. Então, assim, lembrando que o direito condominial faz parte do nosso dia a dia, né? É importante saber sobre as leis, saber o que acontece, como atuar, principalmente para os administradores, para os advogados, já que o advogado generalista, ele às vezes não consegue atuar de forma mais efetiva dentro do condomínio e acaba trazendo às vezes alguns problemas. Então, a informação, o compartilhamento de vivência faz parte do nosso dia a dia no condomínio e é muito importante para que a administração flua, para que os condôminos não tenham tantos conflitos e que haja uma administração mais proba. O senhor Edmilson está perguntando se a live será em mineirês. Sim, será em mineirês porque sou mineira e não terá como fazer diferente. Mas agradeço cariocas, agradecendo a todos que estão entrando aí. A doutora Alessandra entrou, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Me ouve bem? Estou ouvindo, sim, tá ótimo. A imagem também? Também tá tranquilo. Eu estava falando aqui, né, que a nossa live ela vai atender não só aqui no estado de São Paulo, como fora também. E o nosso querido síndico, o doutor Edmilson, está perguntando se vai ser em mineirês. Ah, por favor. Mineiro, paulista e todos mais. Mais uma vez, eu estava conversando com eles, falando sobre você, querendo dizer que estamos felizes por estar aqui com uma pessoa tão de autoestima, de tanto conhecimento aqui na nossa live. Lembrando que vou dar um adendo aqui a respeito da Alessandra Bravo. Pelo nome a gente fala assim, não, ela é muito brava, né? Fazendo uma conotação dessa forma. Mas eu gostaria de agradecer a Gracinha, a pessoa maravilhosa, porque assim, eu faço a live e você virou e falou assim, eu quero participar também. Então, para mim, foi assim, além de ser uma honra, eu te achei uma fofura.
que nessa nossa profissão a gente sabe que nem sempre as pessoas são tão receptivas aos nossos trabalhos. Muito obrigada mesmo. Congelou? Acho que congelou. Alessandra congelou. Será que... Alessandra, ela está congelada. É para mim só ou para vocês também? Não, ela congelou. Vou aguardar. A Bravo... Ah, tá. Ela vai entrar. Agradecendo aí a Gabriela Megali, que também acabou de entrar. Ah, congelou, Alessandra. Eu não sei por que aconteceu, mas vamos lá. Vamos embora. Não. Então, assim, primeiramente vou te apresentar rapidinho. Eu te falei para você me enviar um mini currículo, você acabou me mandando de novo quase um TCC. Mas eu vou fazer um resumo dela. Porque eu brinquei que se fosse para todo esse currículo, toda essa expertise que você tem, gastaríamos 3 dias de live. Alessandra Moraes Brava, advogada condominialista, diretora da NACOM, síndica profissional, coordenadora do Núcleo de Direito Condominial do Conselho Seccional da Jovem Advocacia da UAB São Paulo, professora da Escola Superior de Advocacia, a ESA, docente da pós-graduação do Instituto de Educação Avançada de Engenharia Condominial e do ProOrdem, especialista em contratos e gestão condominial e coordenadora pedagógica do curso de pós-graduação em Direito e Engenharia e Gestão Condominial e Imobiliária do ProOrdem. Ou seja, pessoa muito gabaritada e que vai agregar muita informação ao nosso dia a dia e ao direito condominial aqui. E lembrando que hoje é o dia da advogada, parabenizá-la, felicitá-la, não só a você, como a todos que estão aí na nossa live, por estar aqui compartilhando esse momento, nesse dia especial. Muito obrigada. Eu que agradeço e a recíproca é verdadeira. Também eu escutei tudo que você estava falando, tá? A hora que eu fiquei congelada. E a recíproca também é verdadeira. Para mim vai ser um prazer. Por isso que eu cheguei em você e falei, você não vai me convidar, não? Vai fazer uma live contigo? Pois é. Então, vamos voltar aqui à nossa pergunta da nossa live. Pode fazer festa da firma, que é para São Paulo, e da empresa, que é para Minas, no salão de festas do condomínio no final do ano? Ou pode ser durante o ano inteiro? E aí? Bom, pergunta capciosa, né? E aí a pergunta também é no seguinte sentido. Salão de festas do condomínio. Mas que tipo de condomínio? É um condomínio misto? É um condomínio comercial? Porque nós temos condomínios que também desse tipo que tem salão de festa. O que eu oriento, claro, normalmente, em regra, né? A maioria dos condomínios que nós temos no país não pode, por ser algo que sai fora da questão residencial. Mas nós temos hoje já os condomínios mistos. E aí como é que fica? Se dentro dos condomínios mistos nós temos empresas e tem salão de festa, como que fica essa flexibilidade? Como é que fica essa questão? Eu creio que tem que ser o bom senso. Os condomínios que são estritamente comerciais, é evidente, a gente não coloca, porque normalmente festas de firma, salvo raríssimas exceções, você acaba colocando bebida, né? Tem umas músicas, aí tem mais barulho, então começa a ter algo, e pessoas também, muitas de fora, que não é o cunho para uma festa de um aniversário, né? Mas, então, em regra, não pode, é proibido. Mas nos condomínios mistos, normalmente aí o regulamento interno do condomínio ou a convenção vai regular o tipo de festa também que poderia estar tendo e algumas questões, por exemplo, de bebidas ou algo do tipo. Então, precisa analisar que tipo de condomínio, mas se for residencial, em regra, não. Sim. Então, e se por um acaso ocorre a festa no condomínio, o condomínio desavisado traz os colegas, ou então principalmente aquele que é o condomínio empresário, resolve fazer a festa lá e não comunica.
como é, às vezes o agendamento é por aplicativo, vem, traz, e acontece. No meio da festa, o que que acontece? Você vê todo mundo lá com a camisetinha da empresa e tudo mais. O síndico interrompe a festa, fala que é proibido, ou espera até o outro dia para conversar, ou até aplicar a multa, já que não existe essa regra dentro das normas internas do condomínio. É uma situação até complicada e, porventura, às vezes ocorre. Bom, concordo aqui. Normalmente tem que estar nas regras do condomínio. Se não, é aquela coisa, se não consta na regra, normalmente se não está proibido, está permitido, né? Só que eu sempre falo do bom senso, né? Assim como nós temos condomínio, às vezes tem festas de animais, aí entra, né? Já entra outra polêmica. Bom, nesse sentido, se ficou todo mundo sentado lá nas mesas, é claro, continua sendo proibido e depois o morador vai ter que ser notificado e sim multado, né? Tendo em vista que ele descumpriu algo interno. Agora, se não tem no regulamento interno, está todo mundo sentado conversando, por exemplo, é um almoço. Ficou todos lá, não tinha gritaria, música, microfone, sorteio de brindes, né? E mais aquele monte de coisa. Era como se fosse uma festa normal, vamos assim dizer, que sempre tem no condomínio. Tá errado porque era específica da empresa. Ele utilizou o salão de festas do condomínio para fazer algo particular. Não era uma festa particular dele. Às vezes nem pode ser nem a empresa. Já tive casos que nem era da empresa da pessoa, nem ela era proprietária. Ela só disse assim: no meu condomínio tem um salão de festas legal, vamos fazer lá? Mas nesse caso, claro, também se ultrapassou o horário, é permitido, aí tem outras questões que o condomínio tem que tomar providências. Mas se for algo desse tipo, é claro, tem que ser notificado e dependendo se tiver no regulamento, multado. Se não tiver nada e for uma coisa mais branda, tem que ser chamado depois o morador e ser dado uma advertência até para poder entender. E, de preferência, leve isso para uma assembleia para poder ficar regulamentado, para evitar problemas depois, posteriormente. Agora, se ultrapassar o limite, aí é questão de 190 e tomar as devidas providências. E ocorre muito também, às vezes, na minha unidade, eu trato os meus colegas, e aí eu deixo os colegas circularem por todas as áreas comuns, né? E aí acaba sendo a festa estendida ao condomínio. Qual seria a atitude ou o que deveria ocorrer neste caso? Quem deveria chamar a atenção para que esses convidados voltassem para as unidades? Ou não interfere, porque claro que nós temos que lembrar sempre que eles estão consumindo álcool. E às vezes pode extrapolar, agredir, ser mais agressivo diante da interpelação do síndico ou do outro de alguém que esteja lá para fazer coibir este ato. O que fazer neste caso? Perfeito. Espera para o outro dia ou intervém já de primeira? Já tive até citando como exemplo um caso que aconteceu que ficou. A salão era no local e próximo, e aonde era a sala de jogos não era tão próximo. E, na verdade, nem poderia estar sendo utilizado. Mas o condomínio não tomou devida precaução, acabou deixando entrar no salão e 2 moradores desceram até a, a garagem pelos elevadores, que não eram travados, e chegaram a furtar algumas coisas de bicicletas caras que tinham. E aí, depois, puxando nas câmeras, a gente veio descobrir que era convidado da festa. Então, assim, não pode circular na área comum do condomínio. É restrito ao salão. Se a festa é no salão, é no salão. Alguns condomínios têm, às vezes, assim, a permissão, até no regulamento interno, que pode utilizar a sala de jogos ou alguma área mais específica que alguns, por exemplo, tem condomínios que tem a sala TIM, que é muito próxima, ou a brinquedoteca, mas o ideal é não permitir, porque você acaba misturando com condôminos e todo mundo vai morar no condomínio por quê? Segurança, né? A principal questão a partir do momento que eu coloco, isso fica totalmente aberto e essa segurança fica frágil. Tendo em vista que a gente tem vários problemas de furtos, às vezes dentro de condomínios, de pessoas que diziam estar na festa e não estavam. Ou vai acompanhado com outra pessoa, que essa pessoa às vezes comete, infelizmente, o ilícito. Então, não sair destrito ao local. E outra também interessante, essas pessoas, o ideal é ter uma lista. E quem não constar na lista, né, prévia, que deveria ficar, ou por aplicativo, ou até na portaria,
chamar o condômino para ver se ele dá permissão e acrescentar o nome dessa pessoa. Não simplesmente fulano está comigo, mas meu nome está na lista, mas o fulano não está. Mas você está entrando numa propriedade privada. Então, você tem que estar respondendo e mostrando quem você é. Se você não foi convidado, então, o que você está fazendo aqui? Sim, é verdade, porque acaba o seguinte, a pessoa se utilizando de um terceiro para adentrar o prédio e violar Sim, aqueles S's que a gente fala, que é o principal, que é a segurança de todos, né? sim. E o que você falou, trouxe aí para gente. E no caso, já que você trouxe para a gente anteriormente, no início da sua fala, a respeito dos condôminos comerciais, ou seja, aquele condomínio que tem, condomínio, não, aquele condomínio que é um mix de lojas e salas. Aí é comum, por exemplo, o de lojas, restaurantes, trazer os clientes e colocar aquelas mesas longas na área de circulação. Isso é permitido? Fazer isso, essa loja adentrar no espaço comum, ou seja, esse restaurante colocar mesas, cadeiras para atender aquele evento, aquela confraternização, e aí invadir o espaço de outras unidades. Bom, neste caso, né, se a própria festa for do condomínio, aí eu creio que ninguém vai estar podendo falar nada e é ok, né? Igual a gente quando usa o salão de festas específico para assembleia, e aí não tem questão que é para o próprio condomínio. Mas normalmente, se isso não está previsto no regulamento interno, é a mesma sistemática. A área comum do condomínio só pode ser utilizada mediante o quê? Liberação do corpo diretivo, mediante requisição específica e prévia, mostrando necessidade, e nesse caso tem que verificar também se é permitido pelo próprio corpo diretivo dar essa liberdade. De outra forma, se não tem previsão na convenção ou no regulamento interno, não pode, é totalmente inacessível a área comum do condomínio, ou seja ele condomínio comercial, um condomínio misto, ou até um shopping center, que também é condomínio. As áreas que são privativas, no caso, coletivas, vamos assim dizer, comum a todos, ela só pode ser utilizada quando é para todos. De outra forma, quando é particular, não. Sim, ok. Agradecendo aí todo mundo que está entrando, dando parabéns a nós. Muito obrigada, dona Azambuto e todo mundo aí, Solar, Jaqueline, a Ju aí da nossa comissão da advocacia condominial da seccional e todos mais. O que acontece, por exemplo, eu vou contar um exemplo. A Angélica, outro dia, fez uma festa, ok? E aí ela comunicou aos outros condôminos sobre o evento que teria. Porque ela falou, talvez vai avançar o horário, vai ter barulho e tudo mais. Ok. Aí nós sabemos também que durante a pandemia o Alok também fez um evento, aí movimentou todo o condomínio. E assim a gente sabe que tem festas no condomínio do Neymar, de fulano e de ciclano. Só comunicar, ou seja, falando que vai extrapolar aquele horário, ou seja, a lei do silêncio e tudo mais, isso daí é tranquilo, deve se aceitar, ou tem algum problema para o gestor que permite esse tipo de interferência, já que ultrapassa a legislação condominial. O que acontece? Pode isso, porque é uma vez só na vida, né? É uma vez só, é só no aniversário da Angélica ou no aniversário do Luciano, não sei. Isso aí pode, já que eles são a celebridade, ou vale para todo mundo também? Vindo também um pouquinho para a minha realidade, né? Lembrando que eu falo de Campinas, São Paulo, e aqui eu tenho 2 times de futebol, a qual eu tenho condomínios também que moram jogadores, tá? E Sim. tenho também algumas celebridades, que eu não posso dizer os nomes, que também moram em alguns condomínios também que eu faço assessoria. Como eu tenho também políticos, né, conhecidos que também moram em alguns condomínios. E aí normalmente assim, às vezes eu tenho, principalmente com os jogadores, né? E algumas dessas celebridades que fazem também festinhas dentro dos condomínios, tá? E normalmente eles acabam morando nas coberturas, quando não é condomínio de casas. Bom, já é conversado previamente com eles. Os regulamentos internos são um pouco mais incisivos, exatamente por causa dessas figuras, né? Mas, porventura, às vezes ocorre
E a questão de só notificar, não, por vezes, não é suficiente, tá? Porque as notificações e multas, de verdade, eles pagam e fica por isso mesmo, como eu já tive alguns problemas, principalmente com jogadores, tá? E como eu também tenho condomínios, né, no Rio, então eu tenho esses probleminhas. A questão tem que ser mais incisivo, já se de preferência aprovado até em assembleia já com os 3/4 que a própria Código Civil traz, da multa de morador antissocial, que aí já são 10 cotas, para poder majorar e aplicar valores até um pouco exorbitantes para eles entenderem quando a primeira vez não é suficiente e começa a ser corriqueiro, porque se deixar, fica, tá? Eu falo, infelizmente, na prática, fica. Sexta, sábado e começa na quinta, na verdade. É quinta, sexta e sábado. E é o dia inteiro, não sei como que aguenta. Mas, em todo caso, vamos lá. Aí, o que acontece? É necessário ser um pouco mais incisivo, chamar a polícia mesmo e, dependendo dos casos, às vezes ter medidas mais drásticas. O problema é que essas festas ocorrem normalmente, às vezes, dentro da unidade, não é nem no salão de festas. E aí que começa aquela coisa de direito de propriedade, não é na área comum. Na área comum é muito raro eu ter alguma coisa desse tipo com essas celebridades, vamos assim dizer, né? Normalmente eles não locam tanto o salão para essas coisas, salvo raras exceções quando é aniversário de filho ou de pais. Mas tirando isso, é normalmente na unidade. Mas é necessário a mesma regra do salão acabar indo para a unidade, porque ultrapassa até mais o limite do tolerável, tendo em vista que o barulho é mais constante, mexe com todos que estão até... Nesses locais, às vezes o salão é um pouco mais até afastado, então você não tem uma tanta proximidade como é num condomínio normal, porque são condomínios gigantes, né? Tem às vezes tem mais de uma portaria autônoma, tal, são condomínios de casa, que na entrada já fica o salão, então não é tão próximo das casas, mas mesmo assim tem um barulho e é constante. Proibição de bandas e demais questões. Então, é necessário ter uns regulamentos um pouco mais incisivos. E, de preferência, tentar trazer esse povo para a área do condomínio no sentido do corpo diretivo, nem que seja como um consultor, porque aí eles começam a entender também como é que funciona, e aí começa aquela questão de empatia, aquela questão de se colocar no lugar do próximo, para poder ver o que acontece, né? Gravar o barulho e mostrar depois, tentar conversar, mas só financeiro, se não for um financeiro alto e algo que dê algo impacto, não dá resultado, fala na prática. Ótimo, é isso mesmo. E lembrando o seguinte, que quando houver uma festa, aquilo que você já tinha trazido, trouxe para a gente, fazer a lista de convidados, colocar na portaria e tudo mais. Além dessas precauções que devem ser tomadas, o que mais você aconselharia para os eventos? Porque eventos acontecem o ano inteiro, né? Eu estou falando da firma no final do ano, nós estamos falando aqui de firma e tudo mais, mas só como uma alusão. No caso do ano inteiro, quais são as precauções, o que nós devemos fazer em relação ao salão de festas, né? Em relação à segurança e tudo mais? O que você traria para a gente aqui de informações para que os síndicos que estão aqui nas nossas lives consiga perceber a importância do salão de festas e desses eventos para o condomínio? O que você traz para a gente em termos de normas, regras e contribuições para que o síndico consiga administrar melhor o salão de festas? Bom, a primeira coisa, né, até que a gente já disse um pouquinho aqui, o regulamento interno do condomínio tem que estar bem amparado nesse sentido, ou até na convenção. Nenhum dos dois está, chama uma assembleia, tá? De preferência, claro, e tem que ser com quórum qualificado, porque se é o regulamento interno, a não ser que seja por quórum simples, mas normalmente não acaba sendo 2/3. Aproveita que hoje a gente tem assembleia aberta, dá para ser híbrida, dá para ser virtual, para colocar para aprovação. Mas antes de colocar, faça todas as regras, né, juntamente com o corpo diretivo, chama os moradores para participar, faz uma enquete e depois leva o resultado dessa enquete para ratificar. Às vezes é até mais fácil do que ficar levando uma assembleia para discutir. Já discutiu isso previamente antes. E aprova as regras. E sejam regras também que, se elas estiverem
multas, coisas mais incisivas têm que ser cumpridas. Não pode, né, como diz, dar a César o que é de César. Se fez errado, Tem que independente de ser ser punido. amigo do rei, também vai ter que responder. Com isso, eu até vi, alguém escreveu aqui, termos é obrigatório, checklist, sim, porque as coisas somem, desaparecem, quebram e depois fica para o condomínio comprar novamente. Não, né? Então tem que ter o checklist, tem que ter alguém quem vai verificar de final de semana, se é o zelador, se é o síndico, se é o subsíndico, se tem um encarregado, um gestor predial, quem é que vai ficar responsável por isso. Alguns condomínios estão fazendo isso até via online, estou achando o máximo, já está usando mais a internet também, porque normalmente os salões às vezes têm a câmera, então dá para estar fazendo tranquilamente. Ter o termo também já de uso, esse termo também é assinado, sem isso não entrega jamais o salão, para evitar depois a pessoa vai assim, não tinha conhecimento. Tem, mas depois fala que não tem. Então assina. Hoje a gente pode assinar digital, então não tem motivo de falar, não encontrei o fulano para assinar. Então você assina digital. Com isso tudo, se tiver boleto para pagar, que tem condomínio que tem cobrança, né, da utilização do salão, sem o pagamento prévio não entrega, para evitar problemas, depois também não recebe, né? Aí começa Sim. aquela briga eterna. E a lista de quem vai participar, ela é primordial. Por quê? Dentro do salão de festas, principalmente na pandemia, entendeu-se melhor isso. A obrigatoriedade de saber quantas pessoas podem ficar dentro do salão, desde porque a gente não pode ir num salão de 30 pessoas, querer enfiar 100, querer enfiar 70, querer enfiar 80. Então tem também questão de parâmetro e questão também que a gente já teve vários problemas em outros locais, né, provenientes disso, que nem é salão de festa, e até para poder ficar uma coisa saudável, né? Nesse sentido, com a lista você vai saber a quantidade de pessoas que vai ter, e dessa forma também você já começa na segurança quando essa pessoa chegar para ser identificada, para realmente essa pessoa saber se é ou não. Não está na lista, tem que chamar o proprietário da festa para ir lá, tá para liberando ou não, e esse nome tem que constar. Se esse nome ultrapassa a quantidade limite, eu entendo, quando eu era síndica, eu barrava. Até por questão de resguardo, porque depois se der algum problema, sobrava para mim, né? Antes de ir para o É isso aí. morador, primeiro viria para mim. Então, se não tá, passou do limite que tem, 38 pessoas, ele é o 39º, não vai dar. Também tem que ter obrigatoriedade, dentro do salão de festas. Aí tem aquela coisa, o que eu posso ter dentro do salão? Depende, cada condomínio tem o seu. Tem condomínio que dá para colocar pula-pula no salão? Tem condomínio que dá, tem condomínio que não dá. Tem condomínio que dá para colocar algo mais específico, por exemplo, aquelas comidas gourmets de brigadeiro ou lanche que é feito na hora. Tem condomínio que dá, tem condomínio que não dá. Então tem que ver o que tem no seu salão. Tem condomínio que permite colocar aquelas decorações monstruosas, tem condomínio que dá, tem condomínio que não dá. Então cada condomínio tem que se adequar, né? Claro, dentro da sua realidade. E também a questão de quantidade. Não é porque é um condomínio de alto padrão também, que eu tenho alguns que e aí até mais rígido até porventura que outros, e mesmo sendo o barulho não chegando tanto nas casas, mas é muito mais rígido quando chega na portaria, os próprios porteiros não deixam entrar, se não está no nome na lista, e não adianta que não chama o proprietário. E mesmo que o proprietário venha, não deixa entrar. Então, quer dizer, porque é segurança de todos. E Sim. ali é distrito, não ficar andando na área comum, evitando problemas. Até estou vendo aqui questão de horário. Os Sim. horários também têm que serem cumpridos. Hoje, a realidade, eu até fiz uma live sobre isso de sustentabilidade nos condomínios. A questão de automação dentro dos condomínios entra na questão de sustentável. Se você tiver sustentabilidade, por exemplo, no salão de festas, vamos colocar que a festa vai até às 10 horas. Quando chega uns 15 minutos antes das 10, se ele tiver automatizado, o proprietário vai receber no celular dele um comunicado dizendo que às 10 horas, 70% da luz vai ser diminuída. Então já vai ficar querendo meia luz. Então a pessoa já vai começar, opa, Vambora. peraí, vamos lá. Quando deu mais 10, 15 minutos, vai receber outro comunicado que dizendo que às 10h30, por exemplo, estou citando exemplo de horários, vai ser tudo apagado. E vai ficar todo mundo no escuro. Só que tudo isso eu já sabia previamente, já teve uma assembleia, já está sedimentado, não é surpresa, apareceu hoje, que não sabia de nada. Por isso do regulamento interno ser bem claro, as assembleias, esse termo tem que ser assinado, e a questão de automação auxilia muito, tá? Porque até o síndico não precisa dar cara a tapa,
o porteiro não tem que dar cara a Não precisa tapa, o chamar. zelador não tem que dar cara a tapa, não precisa chamar ninguém. É sistema, acabou. Aí não tem como ele ir lá ligar de volta do disjuntor, nada, porque é automatização. Não existe como. Acabou. Então, cumpriu o horário, infelizmente, vai ter a sanção. E aí, nesse caso, vai sair o comunicado e a multa, que já deve estar também no termo. Então, e tem que ser multado. Então, tem várias questões, várias regras que dá para serem colocadas para poder auxiliar todos, né? Porque é a segurança de todos e a perturbação também de todos. Festa que eu vi até um colocou até as 23. Eu tenho um condomínio que tem permissão de festa até as 24 horas, né? Até no caso meia-noite. Mas de sexta e sábado. Porque daí eles, regra foi colocada no condomínio, que eles entenderam que nesse dia poderia ultrapassar, porque normalmente as pessoas acabam não trabalhando no dia seguinte. Então, cada condomínio é cada condomínio. Eu tenho condomínio, por exemplo, que não pode ultrapassar as 9, porque a maioria é idoso. Então, depende também, como eu disse, cada condomínio, com regras plausíveis, vai ter que se adequar e colocar o que é melhor para todos. O seu Edmilson, além da questão do horário, ele está trazendo o seguinte: ocorre uma briga durante a festa, entendeu? O síndico Uhum. não está no prédio, não tem ninguém para tomar atitude. Chama a polícia para coibir, intervir lá, ou não pode? Como é que acontece isso no caso de uma Qualquer briga? coisa. Hã? Qualquer coisa dentro do condomínio que não é independente se tem o síndico lá, é 190 e depois comunica o síndico. Né? Se você está vendo um roubo sendo cometido, você não vai ligar para o síndico, você vai ligar 190 e depois você informa o síndico. Está tendo uma violência doméstica, você não vai primeiro ligar para o síndico e depois vai ligar o 190. Não, você vai ligar o 190 e depois você comunica o síndico. É a mesma coisa. Está tendo uma briga, algo que ultrapassa, começou a extrapolar, ou algo assim que às vezes saiu até, já vi brigas, já teve caso que saiu do salão de festas e foi brigar na portaria, e aí estava fora até dentro do salão, é 190 e depois chamar, no caso, comunicar o síndico, ou o gestor predial, ou o zelador, seja lá quem está responsável ali naquele momento. Mas 190 sempre primeiramente. Aí é questão de cidadão, não é questão de regulamento, não é questão de convenção, é questão de cidadão. Estou vendo algo errado, sendo um ilícito sendo cometido, eu tenho que fazer o quê? Ligar o Tem que 90 e intervir. depois comunicar. Sim, é isso aí. É a regra, porque eles acham que, como é o condomínio, é um asilo inviolável de acordo com a Constituição. Porém, diante de um ilícito na agressão, não só contra a mulher ou qualquer coisa dentro de um evento, você tem que intervir. Você não pode deixar chegar até a vias de fato e até um homicídio, né? Então, aí agravaria até a situação dentro do condomínio. E aí, posso alugar, neste caso aí, o salão de festas para terceiros, já que a gente está falando de regras e tal, pode, não pode? Você trouxe informações ótimas em relação à questão de ficar o tempo inteiro monitorando esse evento, essa festa, até o horário de acabar e tudo, através de aplicativo. Isso daí é uma ideia excelente para os condomínios, né? Aproveitar para até diminuir essas questões de agressões entre síndicos, né, Sim. e administradores e condôminos, porque, querendo ou não, tem hora que às vezes o síndico vai até o evento. Teve uma pessoa que conversou comigo sobre isso. Estava tendo o evento e ela foi falar que os convidados estavam fumando na área comum. E ao chegar lá, ela foi conversar, falar sobre a situação. Eles alegaram que ela estava constrangendo a dona da festa diante dos convidados. Aí que caberia até uma indenização e tudo mais. Né? Então, eles usam sempre esses recursos, né, para dizer que eu posso fazer o que eu quero. Né? E aí acaba violando regras e, querendo ou não, querendo receber indenizações indevidas. Né? E aí, neste caso, quando eu posso locar o meu salão de festas para terceiro, porque hoje em dia a gente sabe que o condomínio precisa de receita. E às vezes esses espaços são ociosos, né? Então, para trazer uma renda para o condomínio, tem sim condomínios alugando isso. É permitido? Pode o síndico, de uma hora para outra, resolver locar porque está com falta de dinheiro em caixa? Na verdade, em regra, não pode, né? Mas está acontecendo muito isso? Sim.
Principalmente condomínios que o salão é bem afastado, é bem na entrada do condomínio, aí acaba tendo uma certa dificuldade para poder sair daquele local para entrar nas outras unidades, sejam elas casas ou não. Neste caso, o ideal como eu disse anteriormente, é ver o que a coletividade quer e o que ela vai ter de respaldo para evitar problemas para todos, né? E vai ter um ronda, vai ser colocado uma cerca viva, se der para colocar, seria com plantas, o que é que vai ter também para poder respaldar os demais? Até que horas pode ser essa festa? Tem como restringir, ficar todos naquele local? Então, essas coisas têm que ser analisadas. Tem condomínios que dá para serem feitos, sim, que, como eu disse, é bem no início, né, do condomínio, e tem condomínios que já é dentro do condomínio, lá no meião, então começa a complicar. O ideal é não, mas tem condomínios que estão fazendo e tem condomínios que até alguns, poucos, às vezes a convenção traz que esse terceiro não é nem aleatório. Por exemplo, para a mãe que não mora ali, para o primo, para a irmã, são parentes, né, vamos assim dizer, mas não são proprietários e nem moram no condomínio. Acontece isso? Muito. A gente tem muito isso. Então, é necessário também ter verificação. Por isso, das regras tem que ser muito clara e as proibições e sanções mais ainda. E elas têm que ser aplicadas, porque se elas não forem aplicadas, quer ver uma sanção que normalmente eu coloco nos condomínios, quando eu faço o regulamento interno? Caso dê algum problema de briga, descumprimento de horário, acontecer também de danificar a área comum ou dentro do salão por negligência, tal, a pessoa perde o direito de utilizar o salão por 1 ano. Fica proibido no sistema, ela não consegue locar. E se vier locar por um terceiro e vir a descobrir, a multa, além de já estar previsto 10 cotas condominiais, que isso a gente considera no condomínio como uma conduta totalmente antissocial por prejudicar toda a coletividade, a gente aprovou também ser aplicado por reiterado até 5 vezes, a 10 vezes, seriam 50 cotas. 50. Então é uma multa pesada exatamente para a pessoa não fazê-lo. Sim. E aí, teve um caso ano passado de um condomínio que alugou a cobertura, tá? Seria os aluguéis por temporada através de aplicativo. Claro que para ter um aluguel por aplicativo, a gente sabe que ou tem que estar na norma, na convenção, ter decidido em assembleia e tudo mais. Só que neste condomínio foi permitido esse aluguel, né? E aí a cobertura foi utilizada, porém com outros objetivos. A festa era um réveillon, porém era um encontro sexual. E aí a questão da prostituição. Neste caso aí, como intervir? Direito interrompe a festa também, trazendo a polícia para acabar com aquela orgia que está acontecendo lá. O que faz? O administrador, ou ele não pode fazer isso e deixa a festa acabar para depois aplicar a multa de novo. Bom, primeiro que não pode, porque é um condomínio residencial, né, específico, não é para essa finalidade, e nem se fosse comercial também seria, para esse tipo de festa ainda, não era nem um aniversário ainda, né, 190, com certeza, 190, e para poder resolver assim essa questão, porque eu tá ultrapassando ultrapassa o limite do tolerável, né, aquilo que já não é um local. Isso normalmente quando se faz é contratação em chácaras, lugares distantes, né? Que a gente sabe que tem. Mas, e nem condomínio de chácara, né? Também, que daí entraria também na esfera de condomínio, que tem os seus regulamentos específicos. Mas normalmente esses tipos de festas não é o caso, né? Assim como poderia também ser uma festa de aniversário, ou uma festa de firma, né? Ou até vários parentes no mesmo local. Começou a ultrapassar sossego, entrou nos S's do condomínio, né? Que a segurança, sossego e salubridade é 190 e comunicar ao síndico. A questão é, se a pessoa quer fazer uma festa, mesmo que ela tenha alocado por hospedagem por aplicativo de temporada, aquela unidade
residencial ou comercial e tem um salão de festa, se é uma festa lista, ela contrata também o salão e faça a festa no local específico, né? Claro, festa lícita, né? No caso que não é com um cunho até, porque a prostituição, no caso, não seria. Eu já tive um problema assim parecido, mas não era por hospedagem, tá? E aí foi o 90 numa quinta-feira à noite, e aí começou a dar problema para os condôminos dentro de uma unidade. Então, 90, e aí dali tomou as devidas providências, já acabamos com a festa. Até porque, da época, eu era síndica do condomínio. Até porque não tem. Ser síndica é padecer no paraíso, né? Então, para poder já resolver, porque não. Assim como poderia ser uma festa de aniversário. Eu sempre. Enquanto cantou parabéns, que é a hora do auge, terminou, parou, beleza. Agora, se continua, aí não. E uma questão também que eu sempre converso com os administradores condominiais é em relação à questão das normas de segurança, principalmente o ABCB, né? Ele tem que estar em dia, organizado. Antes da festa, verificar se as áreas de evacuação estão todas desimpedidas, né? Os banheiros, se estão com problema na chave, porque pode pessoas ficarem presas dentro do banheiro, ter fobia e acontecer qualquer coisa. Então, são regras que necessitam, antes de ter o evento, o próprio condômino tem que fazer essa avaliação, né, em relação à segurança. Porque, querendo ou não, ele tem a sua responsabilidade, mas acaba o condomínio também tendo, se tiver alguma questão que pode impedir o auxílio ou a emergência em caso de uma atuação do Corpo de Bombeiros, né? Por isso a necessidade de checklist ser real, né? E ser tudo verificado e em perfeitas condições, até porque se não tiver, não deve locar o imóvel, o salão. Eu já tive casos de festas, em dia da festa, que acabou tendo que devolver o dinheiro, porque no dia aconteceu um problema no ar-condicionado. Imagina aquele sol exorbitante. A pessoa preferiu cancelar o evento, né? A reunião que ela iria fazer, porque não tinha como ficar dentro do salão. Além dele ser um local que era dentro de vários torres, e ele ficava dentro da torre do meio. Então, o sol vinha de uma forma que é impossível ficar, e mesmo com o ar já era insuportável ficar lá dentro sem ele, então é por isso a necessidade do checklist. Sim. Vou lembrar aqui mais uma questão em relação ao cigarro, porque quem bebe geralmente às vezes fuma. E quando bebe, geralmente eles falam assim, não, tem que fumar. Dentro do condomínio, pode fumar na área externa, ou seja, na área que não seja no ambiente fechado do salão de festas? Bom, se a gente pegar a lei federal que trata o assunto, não pode. Né? A questão é, dentro da unidade, desde que não eu entendo, e normalmente eu coloco dessa forma, tá? Para todos os meus condomínios que eu presto assessoria, ou quando tinha, no caso, a sindicância. Você está dentro da unidade, a pessoa não está na janela para jogar a fumaça para cima ou para baixo, né? Ou ela vai também na sacada, mas ela debruça a fim de ir para cima ou para baixo, jogando cinzas, inclusive, tudo. Mas ela tá, por exemplo, dentro da sala da unidade dela, né? Ou no quarto dela, ou na cozinha dela, que não seja na janela, eu não tenho como proibir, tendo em vista que o cigarro é uma droga lícita, né? Sim. Agora, a partir do momento que ela saiu da unidade, ou ela tá numa janela jogando para os demais condôminos, ou na área comum, mesmo que seja dentro do salão de festas, não. Lembrando que o salão, mesmo ela sendo proprietária, ela está alocando um imóvel, você poderia falar como se fosse um imóvel, né? Porque ela aloca, que é da coletividade. E ali naquele momento é ela que está utilizando, mas ela tem que manter o decoro e resguardo daquele local. E é proibido, né, trazer problemas para os demais, inclusive a questão do cigarro, porque acaba ultrapassando, saindo. E normalmente o povo não fuma dentro do salão, eles saem. E aí está indo para a área comum. Então, não normal. Tem condomínio que tem local para as pessoas fumarem, não vou falar. Se ele tiver o local, então essa pessoa fume naquele local.
Se não tem, ela que vai então para a calçada e fume na calçada, que na calçada a gente não tem como proibir, né? Infelizmente, né? Porque eu não fumo, então, né? Então é um malefício, mas quem fuma, é o que eu digo, dentro da casa dela não tem como proibi-la, desde que não seja nas janelas. Ou também que eu já tive casos de morador que deixava a porta dele aberta para o cigarro ir para todos. Aí também, né, não dá. Mas na área comum do condomínio, não. E lembrando que é para todo tipo de fumígeno, né? Porque hoje a gente tem outros tipos também. Sim, é verdade. E também lembrando que se vai fumar na área externa, não abre o portão do condomínio para fumar lá fora e deixa o aberto. Que aí acontece o quê? Violação à segurança dos condôminos no geral. E aí arca sim com qualquer evento que ocorra dentro do condomínio. Sim. Tem mais algo que você queira acrescentar aqui na nossa live? Foi excelente até agora, nós estou finalizando, já estamos no nosso fim. Alguma informação a mais que você queira passar? Bom, sempre lembrando na questão do salão, né? Verificar corretamente, né, a capacidade dele é algo que eu, embora eu já tenha falado um pouco disso, mas normalmente a gente acaba tendo muitos problemas no condomínio derivado do salão, não só a deterioração dele, tá? Mas e a forma também como ele é alocado para trazer esse resguardo para todos. E lembrando que o ideal é, no meu condomínio deixa entrar na sala de jogos, deixa utilizar a brinquedoteca, deixa extensa a piscina. Do lado tem também uma sala team, que tem a televisão, tem videogame. Videogame, não, acho que é esse o nome que usa, né? Eu, na minha época, era esse nome, né? Eu não sei como que fala hoje. Sala de jogos A sala de jogos. eletrônicos. Porque eu não tenho mais adolescente nem criança em casa, não sei. Mas, assim, evite para trazer problemas. Evite. E outra também, quando for festa coletiva do condomínio, nós temos esses tipos de festas também, tá? As festas juninas, condomínios fazem, ou festas internas, que tem condomínio que faz festa de Natal, tem condomínio que faz festa de Halloween, faz festa da primavera, faz festa do Dia das Crianças, e aí vem pessoas de fora. Então, aí o cuidado tem que ser redobrado, porque isso tem que estar muito bem colocado no regulamento interno, numa assembleia, porque normalmente nessas festas traz pessoas de fora. Eu mesmo, como advogada, sou convidada e eu sou externa para as festas internas de Natal, Halloween, então tem que tomar certo cuidado. E assim como eu vou externa, tem outros também que trazem pessoas externas, mesmo que sejam parentes ou amigos. E aí, quem faz essa verificação? Porque ela não fica, às vezes, e muitas das vezes, adestrita ao salão. Então, tem que tomar um cuidado também, além disso, e ultrapassa. Principalmente nessas épocas nós temos, né? Começa em outubro, né? E vem até agora o final, até antes do Natal, essas festas que tem coletiva do condomínio como um todo. Então, é necessário também ter essa orientação, se vai verificar se vai contratar terceirizados para trabalhar ou vai ter algum extra para os funcionários também para poder estar auxiliando, porque o síndico não vai ter capacidade de olhar tudo. Não adianta. Não vai conseguir. Mesmo que o corpo diretivo esteja junto, são somente poucas pessoas perante o condomínio todo e mais quem vem de fora que vai vir. Criança, Natal, ainda Halloween, vem. E vem pais junto, vem adolescentes, e a coisa, quando veja, tomou aquela repercussão que não precisava. Sim. Alessandra, o Gilson Silva, sou de Sergipe, tive o prazer de participar de um evento organizado pelas síndicas de Sergipe, onde a doutora Alessandra foi uma das palestrantes. Está remetendo a sua participação aí, deve ter sido excelente, maravilhosa, como sempre. Agradecendo todo mundo que está entrando, que entrou na nossa live aí. Eu estou baixando aqui quem entrou, doutor Luiz também, do nosso colega lá da nossa comissão especial. Temos aí a Vânia e todos os outros. Aí ele está falando, o Gilson de novo, fala, gratidão, doutora Bravo, por mais uma porção de conhecimento. O Visconde fala, excelente orientação, que bombe
que consiga trazer profissionais cada vez mais experientes e com ótima qualidade, como você. A nossa querida síndica, a Fátima também, que é um ícone aqui da administração condominial aqui paulista, e todo mundo entrando, e nós agradecendo mais uma vez a participação de todos. E esse conhecimento todo que você trouxe lembra a incansável luta sua pelo direito condominial, por trazer à tônica sempre o direito da coletividade. E, mais uma vez, agradecer, porque você está sempre fornecendo conhecimento, expertise para nós, colegas, para administradores de condomínio. Muito obrigada mesmo. Lembrando que sempre também você tem cursos para se falar, você está sempre à frente dos cursos, das lives que geralmente você participa. Esta semana e na semana que vem tem alguma previsão mais? Você quer falar sobre isso? Tem algum lançamento, algo mais? Porque a gente quer seguir, como sempre, para ter mais e mais conhecimento. Bom, nós estamos aberto, né, as inscrições para pós-graduação, né? É a primeira pós que traz a questão de gestão e engenharia junto, não só o direito, porque existe essa necessidade, nós como advogadas, né, e também precisamos desses outros braços, né, que é necessário durante a caminhada nesse setor condominial. Nós não trabalhamos sozinhos, precisamos de engenheiros, precisamos, às vezes, de contadores. Aqui no escritório eu faço auditoria, então eu preciso sempre do contador, é uma figura presente. Tem também a questão dos administradores, né? Que são através das administradoras que também nos auxiliam para trabalhar na área do condomínio. E a questão do próprio síndico, seja ele orgânico ou profissional, que precisa estar entendendo como que funciona. E nisso também as terceirizadas, que nós também temos que trabalhar em conjunto. E juntando tudo isso, a gente consegue fazer o quê? Trabalhar no condomínio, inclusive para quando tem uma orientação de uma festa, por exemplo, como a gente coloquei, da coletividade, ou também orientação no específica num salão, que nos auxilia através de aplicativos, gestão pessoal, a forma de conduta. De live, na verdade, assim, hoje seria a minha oficial, hoje é a minha última, né, do ano. Mas extraoficial eu tô querendo fazer uma, na verdade, aí dando um spoiler, mas eu preciso ver se a pessoa vai topar no dia de Natal. Ó, que legal. Papai Noel? Porque eu tenho toda a última segunda-feira do mês, eu faço a live dos assuntos condominiais, né? E esse mês, a última segunda-feira, cai no Natal. Então, eu tenho que ver se a pessoa aceita. Se a pessoa aceitar, né? O assunto que a gente vai trazer até é questão da parte de medicina do trabalho, que é questão de ergonomia, questões específicas, mas eu tenho que ver se a pessoa aceita, né? Como é parente e vai estar comigo, então, na verdade, a live seria ao vivo mesmo, né? De uma forma mais descontraída, mas eu tenho que ver se a pessoa vai aceitar. Senão, a gente vai fazer ela depois, no início de janeiro. Pois é, e eu vou trazer um adendo aqui em relação à questão dos braços para o nosso dia a dia dentro do condomínio. E eu tive o prazer de conhecer a Eliane, né? Eliane, que vai fazer, que administra o curso junto com vocês de pós-graduação sobre a questão do arquiteto e do engenheiro canetinha. Amei! E aí eu passei. Porque é aquele engenheiro que não vai, que não atua realmente, que só assina laudo e tal, ART e IRT, né? E que não faz aquilo que é efetivo, que vai auxiliar realmente o dia a dia do administrador. E dar aquele suporte, né, técnico à administração condominial. Então, eu amei e realmente cada dia mais você traz profissionais que vêm agregar a nossa área. Muito obrigada mesmo. Agradecer e brindar a todos que entraram aí na nossa live, desejando um feliz ano novo. Vou brindar também contigo, só que o meu eu vou usar um licor, tá? Porque como eu vou dirigir ainda, na verdade nem sei que eu poderia tomar, porque eu tô no escritório ainda, mas tranquilo.
Mas agradecer e desejar a todo mundo, principalmente hoje, que é o Dia do Advogado, a todos os nossos Sim. colegas que estão aqui, né, nessa busca incansável pela justiça. Agradecer a presença delas, dos administradores, de todos que participaram aqui, desejando um ótimo final de ano, com muita paz, muita saúde. Além disso, um 2024 maravilhoso, não só para nós, como para todos. Muito obrigada mesmo e continue sendo essa profissional de excelência e maravilhosa e acessível. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a recíproca é verdadeira e que venham mais lives e mais participações juntas. Eu que agradeço, viu? Amém. Tudo de bom para você e uma ótima noite. Obrigada. Um ótimo retorno para casa. Obrigada. Tchau, Um tchau. beijo. Fica com Deus. Tchau. Amém.